Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso momento tão especial da meditação na Palavra de Deus. E você sabe, antes de nós fazermos algumas reflexões e aplicações para a nossa vida, a gente busca a presença de Deus por meio de uma oração. Hoje não será diferente. Eu convido você a, junto a mim, fechar seus olhos e orarmos ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença, buscar o Teu reino. Nessa ocasião nós queremos ser impressionados, Pai, mais uma vez pelo poder e autoridade da Tua palavra. Que ela seja de fato uma fonte a jorrar dentro de nós. Pois nós queremos não apenas transcender, mas nós queremos viver uma realidade que é almejada por Ti. Nós queremos passar toda a eternidade ao Teu lado, Pai. Fica conosco, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é ovos contra pedras. Tema interessante? Vamos ver o que é que o texto bíblico vai nos ensinar hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, carta a 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo é o 16, que diz assim, ó. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Interessante esse verso que Paulo escreveu, porque de fato o ser humano ele tende a se preocupar muito com aquilo que é exterior. A gente, quando olha ao nosso redor, vê que existe já um vasto acervo, podemos dizer assim, um avançar tecnológico, né, de conhecimento, de formas de poder, de certo modo, perpetuar aquilo que é exterior. Davi, você está se referindo ao quê? Você vê que hoje as pessoas se preocupam muito com aquilo que é passageiro no aspecto de tipo, como é que eu posso podemos dizer assim, prolongar o máximo possível aquilo que se deteriora com o passar do tempo. Podemos citar como exemplo a nossa própria fisionomia, né, a nossa aparência física. Você sabe que com o passar do tempo começam a aparecer algumas ruguinhas, o cabelo começa a ficar branco, você começa a ficar mais frágil, mais cansado, em algumas situações mais difíceis, começam a aparecer algumas doenças, e assim acontece com todas as pessoas. Infelizmente, nós, porque não fomos criados para ser imortais, fomos criados para ser eternos. Infelizmente, o pecado atrapalhou essa realidade que deveríamos estar desfrutando. E aí, por conta dessa situação, nós temos essa grande dificuldade de aceitar essa triste realidade que está sujeita a cada um de nós. Davi, e o que é que isso tem a ver com o texto e com o tema de hoje? Veja que Paulo chamou a nossa atenção aqui no versículo 16, que nós não devemos ficar desanimados, porque é exatamente isso que acontece. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas que já têm alguma idade e a gente vê assim no tom da voz, no tom da fala, na expressão facial, um certo desânimo por conta que estão envelhecendo, por conta que estão descobrindo algumas fragilidades, algumas, podemos dizer assim, debilidades, né? E a gente vê que, infelizmente, isso é uma realidade, né, da grande maioria das pessoas. E aí Paulo chama a atenção a um ponto que podemos dizer assim, é andar na contramão. Ele diz, olha, não fique desanimado com essas coisas que estão acontecendo na sua vida. E aí ele explica por que nós não devemos ficar desanimados. Ele diz, ó, pelo contrário, mesmo que a nossa aparência, mesmo que aquilo que é exterior, aquilo que é visível aos nossos olhos, ele seja atacado, ele seja golpeado, ele seja fragilizado, você deve se concentrar naquilo que é interior, naquilo que não é visível aos olhos. Se a gente for ler o restante do contexto do capítulo 4, ele está falando ali a respeito da fé, né? Ele está incentivando aos leitores a vislumbrar aquilo que é invisível. Ele diz, olha, aquilo que é visível perece, passa, é transitório, mas aquilo que é invisível é eterno. E eu e você devemos manter o nosso foco exatamente nisso. Porque enquanto nós ficarmos vendo as coisas passarem, as coisas se deteriorarem,
a gente vai ter uma percepção errada e a gente vai deixar de viver uma vida de verdade. Davi, o que é que tem a ver esse texto, esse contexto com o tema ovos contra pedras? Se a gente for fazer uma pequena analogia, a gente vai perceber que o ovo, né, ele é algo bem frágil, né, com muita facilidade, na verdade, ele se quebra, ele se racha, e contra pedras, aí é que ele não tem chance. Se a gente fosse comparar os ovos, a gente poderíamos aplicar os ovos à nossa vida. Ou seja, a nossa vida é frágil, é transitória, é passageira. Nós temos que ter bastante cuidado para não, podemos dizer assim, suprimi-la. Porque a depender das nossas escolhas que possamos fazer aqui nessa vida, ela pode ser abreviada, assim como um ovo. E um ovo, quando ele passa ali por impacto de uma rocha, de uma pedra, ele sente, machuca, quebra. E aí eu vi uma frase que me chamou bastante a atenção nessa meditação, que fala assim, ó: se for uma força externa que quebra um ovo, a vida se acaba. A princípio eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas depois eu refletindo eu cheguei à seguinte conclusão. Quando a gente quebra um ovo, de fato a possibilidade de vida que havia naquele ovo acabou. A gema, que seria um filhote, né, de um pintinho, ela perde ali o seu valor, a sua possibilidade de vida. Isso acontece quando a força é exterior, quando vem de fora. Quando a força de algum objeto, de alguma coisa, atinge o ovo, a vida que poderia ser plena se acaba. Mas quando acontece o contrário, ou seja, quando é uma força que vem de dentro para fora, uma força interior, olha o que acontece. Se for uma força interna, a vida começa. Mude a partir do seu interior. Em outras palavras, a aplicação espiritual que eu faço para nós e será para encerrar o nosso momento de meditação é o seguinte: procure desenvolver o seu interior. Procure crescer internamente. Procure amadurecer. Procure ter experiências. Procure investir naquilo que não é perecível. Porque quando nós fizermos isso, nós não apenas teremos uma vida boa de ser vivida aqui, mas nós iremos vislumbrar uma vida por vir, uma vida eterna. Muitas pessoas têm gastado muito tempo em coisas transitórias, coisas passageiras, coisas perecíveis, coisas que são externas, coisas que estão no âmbito exterior. Mas quando nós investimos naquilo que é interior, naquilo que é invisível, naquilo que não é perecível, nós podemos sim vislumbrar não apenas uma vida em qualidade, mas também uma vida eterna, prometida pelo nosso Deus a cada um de nós. É com essas palavras que eu encerro o nosso momento com Deus. Que o Papai do Céu possa te abençoar, possa te proteger de todo o mal e, claro, que Ele possa trazer aqui novamente amanhã para mais uma vez nós meditarmos em Sua palavra. Até a próxima e tchau, tchau.